O homem é entendido, né? Estou entendendo por que eu estou explicando isso? Porque na parábola do semeador, Jesus disse assim, o semeador saiu a semear. E a semente caiu à beira do caminho. Os apóstolos não entenderam. Quando eles se reúnem com os escolhidos assim, eles perguntam, que negócio é esse? Jesus, a semente é a palavra. Então o ovo, o zigoto, é a palavra. A semente é a palavra, o ovo, o zigoto é a palavra. No momento que Jesus dizia o quê? Haja luz, ele lançou uma semente. E uma palavra é uma semente. É o ovo, o zigoto. Então o Espírito Santo chocava, era a semente e a vida explodia. Deu para entender? Acho que é por isso que quando a gente evangeliza uma pessoa, a gente já lançou a semente, né? Só vai esperar agora frutificar. Como ele não muda, nem numa sombra, mas de variação, a maneira de ele fazer vida, dele gerar vida, nunca mudou. É assim mesmo. Continua o tempo todo. A Virgem Santa Maria não entendeu isso. Quando o anjo Malach Gabriel, o anjo Gabriel chegou para a Virgem Santa Maria, e ele disse para ela, salve a agraciada do Senhor, o Senhor é contigo. Estou trazendo um recado de Deus. Você vai ficar grávida, vai parir um menino, vai colocar o nome desse menino Yeshua. Porque ele salvará o povo dele. O que é que a Virgem Santa Maria diz? Eu nunca tive relação sexual com homem. Eu nunca tive relação sexual com homem. Como é que eu posso ficar grávida? Como é que eu posso ficar grávida? Como é que eu posso parir um filho? Maria é igual a gente aqui. O mesmo pensamento da gente, não entendia como é que é o ato de criação. Aí o anjo, em outra palavra, disse, ô Maria, você não sabe como é que ele cria, não? A palavra é semente. A palavra de Deus dizendo que você vai ficar grávida, eu estou trazendo, já empurrei dentro do seu útero. E aí, o que é que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo te cobrirá, Maria, com a sua sombra, vai melhorar, repete. E vai explodir. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Está na sua Bíblia aí. Então, no ato da criação, Deus Pai, Deus Filho falou, o Espírito Santo trouxe a trouxe a vida. O nome do Senhor não vai ser não tomarás o nome do Senhor. E aí cada um diz, Tá chato, você tá com sono, você vai ser estão consertando. Esses equipamentos deixam a gente na mão, rapaz. Não se faz mais nada como antigamente. está no nome dele. Conseguiu, não? Não conseguiu, não? Aí, esse aqui eu acho que esse negócio aqui o bicho Roberto me deu de presente. Esse também pode ser até bater do lado do aparelho embaixo. Por isso que eu sou casado com mulher de 1,50 m. Tu não carregou. Além de ser portátil, funciona. Você me deixa, viu? Na verdade, eu aprendi com minha avó, certo? Mulher pequena e mulher de bigode tem o diabo fora. Tem as mulheres que tem um cabelo assim, o nariz sai assim, já viu saindo assim? Eu vou dizer, mulher com cabelo na venda, o diabo aguenta. Mas o que é importante é que a gente entender. Epa! Oh, achou que é isso? Ele mesmo tá quebrando o negócio. Volta atrás. Tem que prender atrás. Quebra. Mas o que é bom? O que é bom? Bota atrás no quando ele calça. É como a Trindade funciona, como ele agiu, como ele operou.
para você entender algo que eu queria dizer, que o Espírito Santo queria falar. Esse Jesus que se encarnou, gente, é o dono do mundo, meu. É o Criador de todas as coisas. Como é que o Criador de todas as coisas, um todo-poderoso, aquele que está acima de todo e qualquer nome que se nomeia? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome que se nomeia. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que 80% aqui nunca entendeu isso. Glória a Deus, aleluia, qualquer nome que se nomeia. É coisa bonita. A Bíblia está dizendo que o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome que se nomeia. Está dizendo que o nome dele está acima do nome morte. O nome dele está acima do nome câncer. Glória a Deus, aleluia. Miséria. Está acima do nome derrota. Todo e qualquer nome que se nomeia. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Como é que esse homem, o dono do mundo, criador de todas as coisas, vai atrás de João Batista e diz assim, me batiza. João Batista é uma pessoa tão simplória, tão humilde, que ele diz assim, eu careço de ser batizado por você, e você vem aqui para me pedir para lhe batizar? Eu não sou digno de me ajoelhar para amarrar a sua percata. Agora com energia elétrica. Eu não sou digno de te amarrar a sua percata de joelhos. E você vem me pedir para me batizar? Para eu te batizar? O que é que Jesus responde? O que é que Jesus responde? O que é que Jesus responde? Aqui tem um bocado de coisa. É um bocado de microfone. Jesus responde o quê? Glória a Deus. Jesus responde o quê? João Batista, deixa por agora. Importa que se cumpra As escrituras. toda a justiça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a igreja do Senhor Jesus, de todas as denominações evangélicas que os homens criaram para Jesus, no Brasil e around the world, no mundo todo, a maioria ainda não sabe o que é isso. Os pastores não sabem o que é isso. Os bispos não sabem o que é isso. Os apóstolos não sabem o que é isso. Os vice-deuses não sabem o que é isso. Eles não aprenderam o que é isso. Eles não ensinam no seminário. Não ensinam nas faculdades isso. O que ele está dizendo é o seguinte, que existe uma autoridade espiritual levantada por Deus, ungida por Deus e colocada em cada lugar. E que Deus estabelece vidas comprometidas com Deus debaixo daquela autoridade espiritual que Ele elegeu, Glória a que Ele Deus. colocou. E a igreja de hoje não sabe o que é autoridade espiritual. Hoje você procura, cadê o irmão? Que era mesmo, está na igreja tal. Pô, ele saiu daqui da igreja, não era daqui? Era o branco daqui, era esse que saiu. Saiu com a bênção do líder espiritual? Não, porque ovelha é livre. É o que o diabo está ensinando. Ovelha é livre, o diabo está ensinando isso. Se ovelha fosse livre, Jonas iria para Taxis, que é a Espanha. Mas como ovelha não é livre, botou a pique. Ou você acha que só tinha um navio dele no Mediterrâneo todo? Quantos navios foram a pique? Quantas vidas morreram por causa de um rebelde desobediente? No momento que você sai de uma igreja que você foi plantado, você tem que aprender isso aqui. Comigo aprende ou aprende. Glória a Deus. É dele. Não foi Davi da Mela que escreveu isso. Foi o rei Davi que escreveu isso. Foi o Espírito Santo que usou a mão de Davi. Diga, Tissadik, Catamá, Ifra, Queres, Alivanon, Isqué. O justo florescerá, como a tâmara, como o cedro do Líbano, crescerá. Vocês já viram a tâmara aqui? Já viram a tâmara? Tem uma tradução que diz a palmeira, é um tipo de palmeira, mas não é a tâmara, catamá, como a tâmara. Já viram a tâmara? É a única árvore que existe em todo o mundo, que nasce em todo e qualquer terreno onde for plantada. Você plantar na praia do mar, nasce. No deserto, nasce. Em cima do telhado, nasce. Plantar debaixo da terra, nasce. Onde você plantar, nasce.
Deus te plantou na igreja que Ele quis te plantar, para você florescer ali até o arrebatamento da igreja. Aleluia. E quando você vê, não, mas meu tempo mudou aqui, é porque o diabo entrou na sua vida. Misericórdia. O justo florescerá como a tâmara. Você tem uma ideia? A mulher mais bonita do universo é a irmã Maíra, minha esposa, está ali, ela. Nós chegamos aqui em Israel, ela comprou um doce de tâmara. Vocês já comeram tâmara, já? E aí quando você coloca qualquer fruta na boca, que tem um caroço dentro, e você lambe o caroço, a pitialina da sua saliva mata tudo, não nasce mais nada. É assim ou não? É assim. E ela pegou a tâmara, me deu, eu comi, ela também comeu, lambeu, chupou, depois lavou, chegou lá na igreja, plantou, está lá aquele pé enorme de tâmara. Porque a tâmara é assim, o justo é assim. Se te plantou na igreja de 3 membros, você pode ficar ali. Plantou na de 10, fica ali. Na de 20, fica ali. Porque quando ele vier com a bênção que ele preparou para você, ele vem para aquele lugar para te abençoar ali. Você não está perto. Entendeu como é que funciona no reino? É por isso que Jesus se submeteu a ser batizado, porque João foi o líder espiritual que o pai dele levantou em Israel. Não foi Jesus, foi João. Isso aí chama-se autoridade espiritual. Por isso que esse ano eu dei aula lá na universidade, na Florida Christian University, para 52 países. Spiritual Authority, autoridade espiritual. O reitor me convidou para falar sobre isso. Como se fala sobre isso? Começa assim. Começa assim. E você vai ver isso também com Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. A igreja, uma igreja aí diz que é Pedro. A Bíblia diz que é Tiago. Você veja que quando Pedro foi preso por Herodes, que tinha morto o outro Tiago, vão lembrar disso? A fio da espada, que o anjo chegou lá e soltou Pedro. Pedro vai na casa da mãe de João Marcos. João Marcos era de Veneza, era veneziano. Era um judeu nascido na Itália, em Veneza, nunca viu Jesus, nunca conheceu Jesus, nunca foi discípulo de Jesus, nunca foi apóstolo de Jesus. Ele foi discípulo de Pedro. E a mãe dele já tinha se mudado, foi expulso todo mundo de Roma. Ele morava ali. Por isso que hoje, até hoje, quando você chega em Veneza, a praça mais importante de Veneza é lá, La Piazza de San Marco, é a praça de São Marco, homenagem a ele. A igreja mais famosa, La Chiesa de San Marco, a igreja de São Marco, em homenagem a Marco. E é por isso que o sujeito saiu pelo mundo navegando, chamava-se Marco Polo, nasceu lá. Todo menino que nasce, a mãe quer botar o nome de Marco, porque ele era o homem que escreveu o Evangelho segundo São Marco. E Pedro sai dali para casa da mãe dele. Era lá que eles estavam reunidos. Quando chega lá, Pedro diz assim: olha, vou cair fora daqui porque estão prendendo todo mundo de Jerusalém. Avise a Tiago e aos irmãos que eu fui embora. Por que ele disse avise a Tiago? Tiago era o quê? O líder. Glória a Deus. Quando o apóstolo São Paulo volta do seu ministério pelo mundo, junto com Barnabé, aí o que é que diz? E o apóstolo São Paulo foi à casa de Tiago, onde estavam reunidos os apóstolos, para ouvir ele falar sobre aquela confusão que estava sendo. Porque Tiago era o líder da igreja. Deus levanta um líder. O seu pastor é o seu líder. Tem um menino aqui chamado João Paulo. Cadê João Paulo? Está aqui? Cadê? Está onde? Mostra a cara aí, menino. Fica em pé aí, porque eu sei que levanta a mão aí. Aquele menino ali, a igreja que ele faz parte, o líder espiritual dele, o pastor dele é o pastor Ricardo Paulo. Não é isso, meu filho? Vem aqui correndo. Todo mundo na Bahia sabe que Átila Brandão não atende ninguém de nenhuma igreja. Chega lá, eu queria falar com o senhor, quero que o senhor me oriente. Eu atendo? Os meus bispos aqui, meus pastores, eu atendo? Por que eu não atendo? Só se vier com a carta, um documento escrito da autoridade espiritual sobre ele, autorizando eu atender ele, para eu não levar maldição para minha vida, para a vida de minha mulher, de meus filhos, de meus netos e do ministério que é do Senhor que colocou. Está entendendo? Foi o que o seu pastor fez. Mandou a carta de
liberação para a nossa consagrada ovelha com Israel. Autorizou, não foi isso? A carta está assinada na minha mão. Vai aí na sua. Estou autorizando minha ovelha a seguir na sua caravana e te peço para consagrar ele. Te consagrei? Sim, é assim que funciona o reino de Deus. É autoridade espiritual. Por isso que eu prospero. Submissão à autoridade espiritual. Funciona assim. O reino de Deus é assim. Entendeu ou não? Eu queria chegar para vocês entenderem. Primeiro, como é que as coisas foram criadas. Como é que Deus operou e como Ele opera. E como é a autoridade espiritual. Amém, irmão? Amém. Deu para aprender, não? Amém. Pronto. Você viu ali Dominus Flevit. Aquela placa que significa Jesus chorou. Quando você olha aqui, você vê os muros de Jerusalém. Está vendo os muros ali? Ei, está vendo? Não está vendo? Aí na sua frente. Ele saiu por aqui montado num jegue, atravessou esse vale de Quidrão e foi na direção de um lugar muito importante. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para saber se dá tempo de ainda falar isso. É interessante para falar para vocês, é importante. Isso tudo remonta, Deus é um Deus de filigranas. Deus é um Deus de pequenas coisas. Por isso que diz assim, quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Às vezes você pensa que é coincidência. Tem um rabino chamado Rabino Abroli, ele sabe o que é coincidência? É quando Deus te abençoa e quer ficar escondido para você não saber que foi Ele. Aí é coincidência. E é por isso que não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Isso remonta àquele dia em que Moshe Rabbeinu ia tirar o povo de Israel dentro do Egito. Você lembra que Deus matou todos os quê? Primogênitos de quê? De gente e de bicho. Os primogênitos morreram. Menos dos judeus. Por quê? Porque os judeus que marcaram as portas da casa com o sangue do cordeiro. Quem é o cordeiro? Preste atenção. Estão me ouvindo aí embaixo? Olha aqui. Dá para ouvir o que eu estou dizendo aí? Estão recebendo a mensagem? Isso. Aí olha que coisa interessante. Moisés diz o seguinte. Está na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12. Livro de Êxodo capítulo 12. Deus diz o seguinte. No dia 10 do mês de Aviv, e Aviv em hebraico é primavera. Mês de Nissan, que equivale ao mês de abril no Brasil. No dia 10 do mês de Aviv, você vai tomar um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. Dia 10. Diga dia 10. Dia 10 de abril. No dia 11, 12 e 13 de abril, o cordeiro está na sua casa, você observando ele. Abre a lã dele, vê se ele tem alguma ferida. Pega na patinha dele, puxa para ver se ele é aleijado. Olha todo ele para ver se tem alguma quebradura, alguma coisa ruim. Se ele for perfeito, no dia 14 de abril, 3 horas da tarde, hora nona para cá, 3 horas para a gente, você mata ele, tira o sangue dele e pinta a verga e os umbrais da sua casa. Entendeu a ordem, qual é? Então diga comigo, dia 10 de abril, pega o cordeiro. Dia 11, 12 e 13, fiscaliza ele. Para ver se ele tem alguma quebradura, algum defeito. No dia 14 de abril, 3 horas da tarde, mata ele. Vou repetir, dia 10 toma, 11, 12 e 13 observa, dia 14, 3 horas da tarde, mata. Entenderam ou não? Tantos anos atrás, no ano de 1500, antes de Jesus nascer em carne, Deus determinou isso. Jesus nasceu no mês de outubro, o mês da festa dos tabernáculos, porque ele tabernaculou-se, virou homem. Mês do outono. E é por isso que você lê na Bíblia e vê que em Belém, os pastores estavam no campo de noite. Não tinha chuva, não tinha neve, não tinha frio. Noite bonita, né? Quer avisar. Isso é importante. Com 33 anos e meio,
Ele morreu na Páscoa, Tá pegando alguma comida, né? em abril, com 33 anos e meio, ia completar 34 anos em outubro. Entenderam ou não? Agora que vocês vão entender. No dia 10 de abril, Jesus começou com 30 anos, na era nossa tinha 26. Passa a loja. É. Com mais 3 anos e meio são quanto? 29 e meio. No ano 29 da era cristã, no dia 10 de abril do ano 29 da era cristã, dia 10 de abril, Páscoa, Jesus passou por aqui montado no jegue, subiu por aqui em direção a Jerusalém e entrou na cidade de Jerusalém pela porta das ovelhas, por onde entravam os cardeiros e ovelhas que iam ser mortos na Páscoa. No dia 11, 12, 13, ele andou pregando pelo templo, andando pela rua, sendo visto pelas pessoas. O Correio Hagadol Caifás disse: é necessário que esse homem morra pelo povo. Ele foi visto pelas pessoas, observado, dia 11, 12 e 13. E no dia 14, 3 horas da tarde, em cima da cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o meu Deus. Detalhes. E observe que o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, o braço de Roma, declarou para aquela multidão: eu não vejo nesse homem pecado algum. Então ele estava dizendo o quê? Este é o cordeiro propício para o sacrifício. Não tem pecado, não tem defeito, não tem mancha. É ele. Tá bom aí? Tá bom aí? Deu para entender? Então você vai entender mais, que eu vou terminar agora dizendo o seguinte: na língua hebraica, a ordem que Deus deu a Moisés foi assim. Escreva aí, está escrito na sua Bíblia, Êxodo capítulo 10. Ishe lebeite avote se labaite. Diga: Ishe lebeite avote se labaite. Diga: Ishe em hebraico é homem, Ishá é mulher. Entenderam, irmão? A palavra Ishe é homem e a palavra Ishá é mulher. A palavra Ishe só se emprega para o gênero humano masculino. O que Deus mandou Moisés fazer foi Ishe, um cordeiro homem. Não existe cordeiro homem, meu. Está errado. Ishe só é para homem, gente, não é para cordeiro. Tinha que ser Ishe, Zahá. Tinha que ser Zahá, Sé, um cordeiro macho. Porque Nekevá é fêmea, Zahá é macho. Está na sua tradução macho, não é. É Ishe, Sé, é um cordeiro homem. Ou seja, quem vai morrer é esse cordeiro que está apontando para o homem, que vai morrer também um dia. Está escrito lá, 1500 anos antes de nascer em casa. Tá bom para você? Não tá. No momento que ele veio para ser batizado por João Batista, no Jordão, João Batista era judeu como ele, falava hebraico como ele. João não conhecia ele, João mesmo declara isso. E Jesus vem andando, quase 1,90 m, 1,80 m e poucos de altura, complexão física muito forte, moreno, cabelo preto, caído até os ombros, dividido ao meio, a moda nazarena e barba curta dividida ao meio. E eu quero que vocês saibam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Não é baitola nem bicha. Satanás é que é. E a Bíblia diz que ele se traveste, é travesti, traveste anjo de luz. Jesus é macho. E Deus não criou, não casou Adão e Eva, foi Adão e Eva. E ele veio andando na direção, a passo firme, andando na direção, mas estava de costas, falando para a multidão. O Espírito Santo convulsionou João Batista. João Batista olhou para trás e viu Jesus se aproximando dele. E o que é que João Batista disse?
Diga, João Batista disse. João Batista disse. João Batista disse. João Batista disse. Ishissé. Ha Elohim. Hanishó. Et Hatat. Haaretz. Eis ali. O Cordeiro Homem de Deus. Que tira o pecado da terra. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Jesus é o Messias. É o Messias de Israel. de Israel. Glória. Sempre Cadê será. Joel? Aleluia. Eu não vi Joel. Aí ele foi dizer que você é pequeno, sua mulher gritou, não é não. Vamos louvar a Deus, né? Glória a Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que vencer e o livro abrirá. Patatá. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou assim, muito feliz de estar com vocês. Veja, minha irmã, quando você está um pouquinho, você já vai sair para o Getsemane aqui. Estamos no Monte das Oliveiras, mas eu vou para o Getsemane ali do lado. Uma coisa muito que me emociona, né? Falando de Deus, me emociona muito. Eu quero pedir a vocês que essas árvores de oliveiras aí, às vezes a gente tem vontade de arrancar uma folhinha, aí eu quero pelar as árvores, e o sacerdote está ali olhando tudo, né? Foi muito bom com a gente, abriu deles, estão colocando, vamos deixar aí tudo no lugar. Tem banheiro, tem banheiros aqui, do lado de fora, à esquerda, tem banheiros, quem estiver precisando de banheiros. Isso aqui, eles têm muita fé, mais até do que a gente. Eles aí trouxeram aqui o lugar, eu achei bonitinho, a cestinha de vinho com chave, né? Para a gente colocar uma oferta, porque eles tomam conta disso aqui, eles limpam, eles também comem, bebem, e a Bíblia diz que é aquele que ministra, né? E viva do seu ministério. Então, dá uma ofertinha para eles, para abençoar aí o trabalho deles, amém, irmão? Amém. Vamos fazer isso que é bênção. Em nome de Jesus. Fazer isso. A gente, sim. Vai, né? Chega.